O sistema axiomático PA que estamos definindo, ele contém uma estrutura para representação e dedução sintática. Observe que inicialmente temos axiomas. E além desses axiomas, podemos também ter algumas outras fórmulas extras, que nesse contexto denominamos de hipóteses. Além desses axiomas e dessas possíveis hipóteses, temos uma regra de inferência, que determina um mecanismo sintático de inferência, que, ao ser aplicada aos axiomas e às hipóteses, concluímos um novo. Adicionamos ao sistema novas fórmulas. Nesse sentido, fórmulas são deduzidas a partir da aplicação da regra de inferência ao que é dado a priori no sistema, que pode ser algo geral, aceito por todos, como os axiomas, ou algo menos geral, mais contextual, como as hipóteses. Então, utilizando os axiomas e hipóteses, podemos deduzir outras fórmulas, que são denominadas de consequências lógicas sintáticas. São consequências lógicas sintáticas porque o mecanismo de inferência, de dedução que estamos considerando é um mecanismo sintático. Então, as consequências lógicas sintáticas representam o que é provado a partir dos axiomas e hipóteses e utilizando a regra de inferência modus ponens. Mas, veja bem, são ideias. O que vamos fazer agora a seguir é definir formalmente o que é uma prova no sistema PA. Veja a definição. Seja, na lógica proposicional, H uma fórmula e beta um conjunto de fórmulas denominadas por hipóteses. Então temos aqui uma fórmula e um conjunto de hipóteses. Uma prova sintática de H a partir de beta no sistema axiomático PA é uma sequência de fórmulas H1 até um certo Hn. E em relação a essa sequência, temos esses 4 fatos, que são os seguintes. A última fórmula da sequência é a fórmula H. Essa fórmula é o resultado da prova. Ou seja, dada uma sequência, a prova é uma sequência desse tipo, e se H15 aqui no caso, nessa sequência é a última fórmula, essa fórmula é o resultado da prova, ou seja, essa sequência é a prova de H15. Por outro lado, todas as fórmulas aqui no meio, ou seja, para qualquer i entre 1 e n aqui nessa sequência, em outras palavras, as fórmulas aqui do meio satisfazem essas 3 condições, que são as seguintes. Uma fórmula do meio é um axioma ou é uma hipótese. Ou HI é deduzida de HJ e HK utilizando o modus ponens, onde J e K são menores do que I na sequência. Em outras palavras, as fórmulas aqui do meio, que não são a última, essas fórmulas são axiomas ou hipóteses ou são deduzidas por modus ponens. Significa o seguinte, que ao decorrer da prova, podemos ter crença no meio da prova, ou seja, podemos ter axiomas no meio da prova. E na sequência de fórmulas que determina a prova, podemos ter ali no meio também hipóteses. Mas de qualquer forma, é claro que começamos com as crenças básicas. Ou seja, essas 2 primeiras fórmulas necessariamente são ou um axioma ou hipótese. Porque daí para frente, vamos utilizar modus ponens para deduzir as outras. Por exemplo,
Suponha essa sequência. E suponha que H3 é Q implica R, e que H5 é Q implica R, que implica P ou S. Nesse caso, podemos ter, por exemplo, H12 P ou S. E nesse caso, H12, essa fórmula P ou S, é deduzida de H3 e H5 usando o modus ponens. Ou seja, essa fórmula é deduzida de H3 e H5 usando o modus ponens. Portanto, uma prova de uma fórmula H a partir de um conjunto de hipóteses é uma sequência de fórmulas, em que a última fórmula é o que estamos provando. As duas primeiras fórmulas são necessariamente axiomas ou hipóteses. E as outras são deduzidas utilizando modus ponens ou, novamente, podem ser axiomas ou hipóteses. Olha, uma boa maneira de aprender isso, o que é uma prova, evidentemente é dando um exemplo. Considere um exemplo de uma prova. Temos nessa folha uma sequência de 5 fórmulas. Essa sequência é uma prova em PA dessa forma. E observe que nessa sequência, a primeira fórmula é obtida a partir do axioma 3, substituindo H por P, G por Q ou P e E por não P. Ou seja, a primeira fórmula é um axioma. Igualmente, a segunda fórmula, o H2, também é um axioma. É obtida de AX2, substituindo H por P e G por Q. Nesse caso, H3 é obtida de H1 e H2, utilizando o modus ponens. Por quê? Observem que, se eu coloco aqui H2 aqui H1, eu posso deduzir H3. Porque o H1 nada mais é do que H2 implica em H3. Dê uma conferida. Olha, H1 e H2 implica em H3. Então, eu deduzo o H3 de H1 e H2 utilizando o modus ponens. Coloco aqui uma hipótese, não P ou P. Ou seja, no meio eu posso ter fórmulas deduzidas utilizando o modus ponens, mas posso ter também uma hipótese. E agora, a partir de H4 e H3, eu deduzo o H5 usando o modus ponens. Veja ainda um outro exemplo, uma sequência de fórmulas que constitui uma prova. Considere beta esse conjunto de hipóteses. Aqui temos uma sequência de fórmulas em que a última é S ou P. Essa sequência é uma prova de S ou P a partir dessas hipóteses. E evidentemente que nessa prova consideramos os axiomas, que são as verdades primeiras, as verdades gerais. O H1 é uma hipótese. O H2, outra hipótese. O H3 é deduzido usando modus ponens a partir de H1 e H2. O H4, outra hipótese. O H5, que é P4, é deduzida utilizando modus ponens a partir de H3 e H4. O H6 é P4 implica P. Olha, onde está P4 implica P? É também uma hipótese. H7 é deduzida utilizando modus ponens a partir de H5 e H6. O H8 é um axioma. H8 é obtido substituindo H por P, G por S. E aí obtemos o H8. Finalmente, H9 é obtida utilizando modus ponens a partir de H7 e H8. Observe que nessa prova temos um procedimento sintático. Em momento algum falamos de significado. Simplesmente usamos modus ponens de um ponto de vista, digamos, mecânico. Ou seja, a partir de duas hipóteses, essa e essa, deduzimos que adicionamos uma hipótese, deduzimos P4. Adicionamos outra hipótese, deduzimos P. Adicionamos um axioma e deduzimos essa aqui. Essa sequência, essa prova pode ser também representada assim.
É uma representação que leva em conta o modus ponens, a maneira como o modus ponens é utilizada para derivar novas fórmulas. Conforme os exemplos que vimos, temos que chamar a atenção no seguinte: prova é um procedimento sintático. Em momento algum chamamos atenção ou observamos o que é o significado, semântico das fórmulas. Não falamos em momento algum de interpretação de fórmulas. E uma prova, a ideia de uma prova é exatamente essa, é uma sequência de fórmulas. A última é o que eu provei, evidentemente. E começo de onde? Começo dos axiomas e das hipóteses. E como é que eu caminho obtendo novas fórmulas? Uso modus ponens. Então, eu diria que modus ponens é, digamos, o motor que nos permite deduzir, inferir o novo a partir daquilo que temos a priori. E o resultado? Olha, o resultado está lá no fim da sequência de fórmulas, é a última fórmula. Isso é a ideia de uma prova, que estamos formalizando no contexto do sistema PA, que é um sistema de dedução sintático em lógica proposicional.